E aí, e agora a gente vai fazer o nosso primeiro objeto, ou seja, o nosso primeiro objeto em Java, que vai se tornar, né, no banco de dados a nossa primeira tabela. Mas antes eu acho legal entender, antes de fazer esse primeiro objeto, eu acho legal entender como uma SQL funciona, né? Então, se a gente abre uma SQL aqui pelo Workbench, eu não tenho nenhum esquema, mas basicamente uma SQL ele é um banco de dados relacional, onde a gente tem uma tabela que pode ou não se relacionar com outra. Imaginar no caso de uma loja, o banco de dados dessa loja provavelmente vai ter uma tabela de produtos, onde consiste todos os produtos. Pode ou não ter uma tabela de categorias separadas, então tem produtos que se relacionam com categorias, ou seja, um celular é da categoria eletrônica e etc. Então existe a necessidade de guardar esses dados dentro de um banco, para que seja mais fácil de atualizar e etc. Então, tipo, se eu precisar excluir, eu só excluo o item do banco de dados, a API faz o resto e que leva para o meu site. Então existe toda uma facilitação. Para a gente começar o nosso projeto, a gente primeiro entra nesse site, que é o start.spring.io. Nesse site a gente consegue configurar o que seria o nosso projeto em Maven, tá? Então as dependências que a gente precisa instalar nesse site são a Spring Boot DevTools, a gente instala o Loombook também, a gente também instala o MySQL Driver, o JPA, Spring Data JPA. Por último, a gente instala o Spring Web. Essas configurações elas são bem simples. O Spring Boot DevTools é para fazer aquele hot reload. O Loombook é para reduzir boilerplate code, ou seja, ele vai ajudar a gente a reduzir código repetitivo. O MySQL Driver é para conectar justamente os dados com o MySQL. O JPA é para a gente conseguir persistir os dados que a gente vai passar em Java, ou seja, persistir os objetos que a gente cria em Java na API, usando o Hibernate. E o Spring Web para construir a nossa API usando o padrão MVC, usando o Tomcat, etc. Então aqui a gente deixa o nosso projeto como Maven Project, a linguagem a gente vai deixar em Java. O padrão a gente deixa aqui, a gente não precisa alterar nenhuma dessas aqui por enquanto. E aqui a gente escolhe o nome do nosso projeto. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando para uma loja que se chama Loja B, por exemplo, então aqui seria, tipo, o site seria lojab.com, a gente pode colocar loja B, então com.lojab, e o nome do artefato a gente pode colocar produtos, então esses vão ser os produtos da loja B. Produtos da loja B. Tranquilo. Fez essa parte aqui, é só gerar e está pronto. Então, a gente gera o produto, salva na pasta da nossa preferência, que no meu caso vai ser aqui na minha área de trabalho, onde eu deixo meus repositórios. Então aqui dentro eu vou criar uma pasta chamada loja B, salvo aqui dentro, e extraio aqui. Para a gente importar agora o nosso projeto Maven, a gente abre o Eclipse, né? Então abre o Eclipse, seleciona o seu workspace. Beleza? A gente entra aqui em Package Explorer, dá um clique com o botão direito, Import. Aqui a gente coloca Existing Maven Project. Acha nosso projeto dentro do diretório, tá? Então, área de trabalho, repositórios, loja B. Clica dentro dele, seleciona, ele vai carregar a .xml. E aqui é só dar um finish que ele começa a buildar o projeto, que ele começa a importar o projeto. Então já está aqui o nosso projeto, tá? Então a gente precisa entender a estrutura de pastas. A primeira estrutura de pastas já é a estrutura com a aplicação Java. Então esse aqui é o arquivo executável que vai rodar o Spring pra gente. Outra parte importante é o .xml. Então o .xml é o nosso gerenciador de dependências. Então o que a gente coloca aqui dentro, ele baixa e builda pra gente. Então ele tem aqui outras informações do nosso projeto. Por exemplo, ele tem aqui a versão do nosso Java, ele tem o nosso grupo, ele tem o nome, ele tem a versão que a gente está usando. E aqui embaixo ele tem nossas dependências, então ele tem o JPA, ele tem o Spring Web, tem o DevTools e etc. Outra parte importante é aqui em Resources, em Application Properties. Aqui em Application Properties a gente vai colocar as informações do nosso MySQL, né, ou do nosso banco de dados, que são informações de conexão. Então, por exemplo, nessa primeira linha a gente escreve exatamente esse código. Então a gente fala que o modelo que o JPL vai funcionar é o modelo update, tá? Então, toda vez que a gente inserir algum dado novo no nosso objeto em Java, ele vai automaticamente dar update no banco de dados. Mas que banco de dados? Onde é que esse banco de dados está? Então, a gente fala para ele que o data source do nosso banco de dados está nesse link, tá? E aqui é onde a gente coloca o nome da nossa API, tá? Então, basicamente o código acaba aqui. Aqui, na verdade.
Então esse aqui é o nome do nosso banco de dados e aqui é onde o nosso banco de dados está alocado. Mas o que significa o resto desse código? Significa que se esse banco de dados não existe, ele vai criar um para mim e ele fala que a gente não está usando nenhum certificado SSL. Basicamente isso. Se isso aqui não tivesse aqui, eu teria que criar primeiro esse banco de dados no Workbench para depois rodar a aplicação, porque senão ele não ia encontrar. Aí eu passo o meu username que eu coloquei na instalação do MySQL. Eu passo a senha que eu coloquei na instalação do MySQL também. E aqui eu coloco aqui para mostrar no terminal para mim os comandos de JPA. Então salvou Application Properties, essa parte de conexão está pronta. Lembrando que se você for compartilhar o código com outra pessoa, a pessoa tem que mudar essa parte aqui de acordo com o que ela colocou na instalação do MySQL dela. A próxima parte é mapear o que a gente vai precisar fazer. Então, pensando em uma loja comum, uma loja que possui produtos, a gente primeiro precisa entender como a gente vai criar essa tabela. Então, vamos lá. Eu acredito que o meu produto ele vai ter um nome, ele vai ter um preço, ele vai ter uma descrição, correto? Então, beleza. Com esses dados, pode começar a imaginar como vai ser essa tabela. Para começar a criar um objeto em Java, a gente pode entrar aqui em Package Explorer, com o botão direito, colocar New e classe, tá? As classes, por padrão, ela tem um nome maiúsculo, então a gente coloca aqui Product Model. E aqui a gente coloca Model, beleza. Então eu estou criando uma pasta dentro da pasta Produtos, tá? A pasta onde tem a aplicação Java vai estar acima e a pasta do produto vai estar abaixo. E agora é só criar a pasta, né? Clique em Finish, pronto. Então é mais ou menos aqui que a gente para avaliar o que o nosso produto vai ter. Então a gente tem que olhar na nossa regra de negócio como a gente quer montar essa tabela. A tabela de produtos, eu imagino que o nosso produto ele vai ter um nome, ele vai ter uma descrição e ele vai ter um preço. Então bora colocar isso em prática. No MySQL, todos os atributos da minha classe serão colunas. Então primeiro a gente define quais serão as colunas. Então vamos lá, nome, descrição e preço para começar. E como a gente está usando o modelo em inglês, vamos deixar tudo em inglês. Então name, description e price. Beleza. Então agora a gente precisa tipar essas variáveis, né? Porque a gente sabe que o Java é uma linguagem fortemente tipada e a gente precisa tipar os nossos atributos. Então que tipo é o atributo name? Qual vai ser o input desse atributo name? Então é string. Coloco S maiúsculo, string, por tipo desse atributo. Que tipo? Agora é o atributo description. Também vai ser um string. E que tipo vai ser o atributo price? Vai ser um double, porque ele vai ter casas decimais depois do inteiro. Mas depois de tipar, a gente também precisa lembrar que cada atributo desse ele tem que ser private. Então a gente coloca private no name, private na description e private no price. Agora a gente tem uma classe, a gente tem um objeto em Java. Porém, o MySQL ele não entende Java. A gente precisa que o JPA interprete para ele em linguagem SQL para ele entender. E como a gente faz isso? É passando as anotações. Então aqui entra a interpretação de novo. Do que se trata essa classe? Essa classe ela é uma tabela, portanto ela é uma entidade. Então eu coloco a anotação @entity nela. Tranquilo. Mostrando isso, só falta mais uma coisa no nosso objeto. Todo objeto ele tem que ter uma primary key, ou seja, algo que diferencia ele dos outros no banco de dados MySQL. Então a gente coloca essa anotação @id para referenciar que o objeto vai ser uma primary key. A gente define ela como privada, o tipo vai ser long e o nome vai ser id. Ou seja, essa chave ela não vai se repetir e ela vai ser a primary key dessa tabela. E depois disso eu preciso falar para o MySQL de que forma esse ID vai ser gerado. Se ele vai ser imputado pelo usuário, se ele vai ser gerado automaticamente. Então nesse caso que ele vai ser gerado automaticamente, eu coloco aqui generated value. E como parâmetro eu passo strategy, e aqui eu coloco o generation type, a identity. Então ele vai ser gerado automaticamente e ele vai ser o atributo chave, a primary key dessa nossa tabela. Deixa eu ver, tem um warning aqui, então ele está falando que esse valor está declarado, mas não está sendo usado, porque a gente não está fazendo os getters e setters, né? Então como a gente não vai usar getter e setter, a gente coloca aqui o data que
vem do próprio Loombook. Como os atributos são privados, para a gente ter acesso a eles e modificar eles, a gente precisa de métodos que setam e mostram esses valores que não sejam dentro do próprio atributo. Então eu não estou mudando o atributo em si, mas estou passando essa informação por dentro de um método que não tem mais segurança. Então, ao invés de a gente colocar os métodos getters e setters, a gente está simplesmente colocando aqui o data do Loombook. Eu iniciei a nossa aplicação ali clicando com o botão direito em cima do produto application.java, e agora o Spring ele vai rodar, vai trazer pra gente a nossa tabela. Beleza, rodou aqui. Então, se você prestar atenção aqui na linha do Hibernate, ele mostra que ele criou uma tabela chamada Product Model, que é o nome da nossa tabela, né? Ele criou a nossa entidade. E detalhe que ele criou Product Underline Model, porque a SQL não tem camel case, então ele coloca essa underline pra gente. Você pode perceber que ele criou nossas 4 colunas também, né? Ele criou o nosso ID, ele criou a nossa description, ele criou o nosso name. Se a gente entrar no Workbench e carregar aqui, ele vai mostrar o cadastro API, que é o nome do nosso esquema que a gente escolheu dentro da pasta Properties, dentro de Application.Properties. Então a gente colocou ali que o nome do nosso banco de dados, ou seja, o nome do nosso esquema seria cadastro.api, e quando a gente abre nele, a gente entra em tabelas, a gente consegue ver a primeira tabela, que é a product.model, e você consegue até enxergar aqui que o nosso ID ele é um auto-increment primary key, do tipo bigint. A nossa description ela é um string, um varchar com limite de 255, o nosso name também é um varchar com limite de 255, e o price ele é um double. Então, para a gente ver com mais detalhes essa tabela, ela fica assim. Então a gente tem uma coluna com ID, uma coluna com description, uma coluna com name e uma coluna com price. Então, minimizando aqui nosso workbench e voltando aqui no nosso model, a gente consegue entender que essas anotações são bem poderosas, né? Elas transformam o que a gente coloca em Java em SQL e leva tudo para o banco de dados. Mas eu posso não querer que o nome da minha tabela seja Product Model. Posso querer que seja um nome qualquer, posso querer que seja apenas Products, etc. Então, para isso, eu posso colocar a anotação @table, passar como parâmetro dessa anotação name e o nome que eu quiser. Então, no meu caso, vou colocar Products. Com ou sem essa anotação, ele cria a tabela, sem ele coloca o nome padrão e com ele coloca o nome que a gente quiser. O mesmo segue para name. Então, por exemplo, se eu quero trocar o nome da minha coluna, eu posso colocar @column e escolher os parâmetros que se encaixam melhor em minha regra de negócio. Então, por exemplo, apertando Ctrl+, ele vai trazer para mim essa lista de parâmetros, pode ser o que eu quiser. Então, eu tenho name, nullable, precision, scale, etc. O parâmetro que eu preciso agora, eu quero mudar o nome da minha coluna. Então, eu simplesmente escolho o parâmetro name. E aqui eu passo para ele o nome que eu quero. Então, eu quero que o nome da minha coluna seja name. E, por exemplo, eu quero deixar essa coluna com nullable true. Então eu estou falando que a pessoa, aqui esqueci os parênteses, então estou falando que o preenchimento dessa tabela, ou seja, essa tabela, ela pode ser deixada nula. Então essa coluna ela pode ser deixada nula, a pessoa não precisa preencher essa parte. Eu posso colocar a mesma coisa aqui para description, e aqui em description eu vou apagar o name, então por padrão ele vai pegar o nome do atributo que é description, e aqui eu posso colocar length, porque eu acredito que uma descrição de 255 caracteres é muito pouco, então, sei lá, pode ser de 900 a acho que 1200 é uma descrição melhor, cabe mais coisa. E aqui no price a mesma coisa, então eu coloco o column e coloco o parâmetro que eu preciso, então vou deixar nullable false. Na verdade eu errei aqui em cima, tá? Os nullables eles têm que ser false, tá? Então isso é uma pergunta, se esse campo pode ser nulo? Não. Então, basicamente assim que funciona. Então, deixa nullable false para tudo. E mais um parâmetro, o precision. Coloco 2, porque esse vai ser o número de casas decimais depois do inteiro. Então, está montada a nossa tabela. Tá? Nosso objeto ele segue os padrões e as regras de negócio que a gente definiu. Então, bora rodar essa aplicação para ver como tá. Mas antes, bora fazer uma coisa que eu sempre faço. Eu recomendo sempre você dropar ou a tabela ou dropar o esquema inteiro no MySQL para não dar nenhum conflito. Então eu vou dropar aqui o esquema, prontinho. E agora sim a gente vai rodar nossa aplicação, porque lá no nosso arquivo properties a gente definiu que era para ele dar update. Então ele só faz update. Se a gente trocar de nome, ele vai criar uma nova tabela e essa tabela com Products Underline Model ia ficar lá. Ele não deleta nada.
Se a gente cria uma nova coluna, ele vai criar uma nova coluna, mas se a gente deleta, ele não vai deletar. Por padrão isso. Beleza? Então aqui a gente já consegue ver na linha do Hibernate que ele criou uma tabela de products, onde o ID é not null, auto-increment, description varchar de 1200, como a gente definiu not null, name varchar 255 not null, o price é double, com precision not null também, e a primary key é o ID. Bora dar um refresh aqui e aqui a gente consegue ver a nossa tabela. A tabela já com o nome que a gente escolheu, né? Products. Aqui tem as informações que a gente já escolheu também. E olhando mais adentro a gente vê que está do jeito que a gente precisa, todas as colunas corretas. Então esse é o jeito de construir um objeto em Java, passando os dados para o MySQL. A partir daqui é só aprender com as outras anotações e seguir esse mesmo modelo para criar qualquer outro objeto em Java. Então na próxima parte a gente vai aprender a parte do HTTP, que é colocar esses objetos do MySQL em conexão para a gente fazer uso do endpoint.